Saudações camufladas, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma review da semana. Pokémon Horizontes não para de melhorar, não segura ele, solta que tá bom demais. Episódio 18 e ele vem com a origem do Capitão Pikachu e não poderia ser diferente. O roteirista nos avisou e foi um episódio muito bem trabalhado, uma história muito legal e que não só é a origem desse Pikachu, mas também a origem dos Trovonautas, dando aí um pouquinho mais de ênfase para tudo isso que a gente está vivendo junto com todos eles. Então, bora lá para mais um vídeo, deixa seu like, ele ajuda demais e é isso aí. Bom, Lico e Roy estão bem entusiasmados com um fato que, na verdade, o Roy percebeu durante o treinamento dele com o Capitão Pikachu. O Pikachu parece que consegue voar e ele está tão intrigado que ele quer trazer até a Dot para o meio dessa situação e eles querem desvendar esse mistério. Então a Dot acaba, né, bolando ali uma, vamos dizer assim, uma espécie de vídeo que o Roy e a Lico podem fazer, acompanhados ali com um bastão apoiando o Rotom Phone. E eles vão gravar algumas perguntas que eles vão começar a fazer pro pessoal. Inicialmente, obviamente, eles acabam indo para o Fridge e o Capitão Pikachu, mas o Fridge acaba sendo muito, vamos dizer assim, evasivo, porque eles acabam perguntando, e aí, como foi a história do Capitão Pikachu, né? Quem é o Capitão Pikachu? E o Fridge fala, o Capitão Pikachu é o Capitão Pikachu, ele é o que ele é. E aí eles acabam tendo que perguntar para as outras pessoas ali no dirigível e cada um deles dá uma resposta, vamos dizer assim, o Pikachu é tão leve que talvez ele até consiga voar, né? Então o pessoal vai fazendo perguntas até eles chegarem no Ludlow e o Ludlow acaba sendo bem mais informativo. Ele diz que os Trovonautas não teriam acontecido se não fosse o Fridge ter conhecido o Capitão Pikachu. Então, ele foi a chama que acendeu tudo. E aí, o Roy até acaba questionando. Mas foi a Oreo, né, que acabou ajudando a construir o dirigível dos Trovonautas a partir de um barco, né? E o Ludlow diz que digamos que eu e a Oreo tivemos um papel importante para a criação do dirigível, mas foi o Fridge e o Capitão Pikachu que fizeram acontecer os Trovonautas. Porém, tudo fica ainda mais interessante quando eles vão entrevistar a Oreo. E aí eles acabam falando que o Fridge foi super evasivo para falar sobre, né, o Capitão Pikachu e tudo mais. E aí a Oreo diz, ele é assim mesmo, ele não gosta muito de falar, ele também não gosta de ser filmado, mas, bom, eu conheço o Fridge desde que eu era pequena. E, enfim, a gente se conhece, né, desde a infância. Eu morava em Kanto, só que eu só fui voltar a ver ele quando eu já estava morando em Hoenn. Ou seja, bem interessante isso até mesmo para a origem da Oreo, né? Parece que ela era a original de Kanto, mas ela acabou se mudando para Hoenn. Não sabemos se ela se mudou em algum momento para Kanto, se ela era de outra região, mas ela dá partida, né, para essa história citando que ela é da região de Kanto e foi morar em Hoenn e reencontrou ele lá. E aí o Roy e a Lico ficam todos animados, assim, porque, assim, é legal ouvir histórias do passado, então eles ficam muito animados e querem ouvir mais e mais. Bom, e aí a Oreo acaba falando assim, bom, quer saber? Já que vocês querem saber de todas essas novidades, eu vou ligar aqui, ó, e ela faz um anúncio pro dirigível todo. Todo mundo na sala, porque a gente vai se reunir para o Fridge e o Capitão Pikachu contarem a história de como eles se conheceram. O Fridge sai correndo e fala, que ideia é essa? Que maluquice é essa? E ela fala, olha, é natural que eles queiram conhecer a história de vocês. E, enfim, os outros Trovonautas acabam aparecendo e dizem, eu também quero saber a origem de tudo isso. E aí, o Fridge vai até a sala, senta ali na mesa, né, com todos, e ele vai começar a contar a história como tudo começou. Bom, e aí uma cena começa, uma coisa bem cinemática, onde o Fridge está num barco, aparentemente do Ludlow, pescando junto com o Ludlow. E é bem interessante porque parecem que eles não pescam nada há um bom tempo. E aí o Ludlow até acaba falando, por que você não pega o barco e vai pro meio do mar? Às vezes você encontra peixes grandes, alguma coisa assim. Mas o Fridge parece bem desanimado. E o Charizard está deitado ao lado dele, assim. E, bom, ele não sabe exatamente o que fazer, né? E aí o Ludlow até acaba falando,
você é jovem, então você deveria ir até a presa, em vez de ficar esperando por ela. E aí o Frid deita, olha pro céu, enfim. E eles acabam até pescando um Slowbro no meio dessa conversa. O Slowbro volta, assim, pro mar. E, enfim, aí o Frid diz, bom, você tem um barco. Você pode ir pra qualquer lugar com esse barco. E o Ludlow acaba falando, mas você pode voar para qualquer lugar, porque ele tem o Charizard. E aí ele diz que, bom, o Charizard anda exatamente como eu nesses últimos tempos. Bem desanimado, bem calmo, bem na dele. Provavelmente o Charizard está se projetando, acredito eu, no Frid. E aí o Frid recebe uma ligação. Essa ligação é de alguém que está pedindo para ele ir até um restaurante. É em Paldea, pois é, em Medali, lá onde é o ginásio do Larry. A gente consegue até ver o Larry como uma referência ali. É bem legal. Só que o Frid foi encontrar alguém. É a mãe da Liko. Pois é, no caso, é a Luca. E, bom, a gente sabe que ela é basicamente uma professora, uma mentora do Frid nessa área de pesquisas. E ela acabou convidando ele porque ela precisava conversar com ele sobre algumas coisas. É bem interessante que ela fica feliz, inclusive, de rever o Charizard. E parece que já faz um tempinho que eles não se viam. Bom, essa conversa deles é muito interessante porque... Primeiro ele diz, né? Faz tempo que eu não te vejo. E ela acaba falando, eu acabei vindo pra Paldea porque eu acabei me casando e tive uma filha. Mas depois que eu me restabelecer, eu pretendo voltar para Kanto, disse a Luca, mas... Bom, parece que isso ainda não aconteceu. De qualquer forma, ela pergunta pra ele por que ele parou de trabalhar como professor Pokémon, por que ele saiu do emprego dele. E ele diz que, bom, não tinha mais nada pra ele lá. Ele não gosta da ideia de ficar preso num laboratório. Ela até sugeriu, você deveria então fazer pesquisas de campo, sair do laboratório. E ele diz que não, ele já sabe tudo. E aí ela confronta ele. Você tá entediado, não sabe o que fazer, não é? E aí ela acaba falando pra ele o seguinte, eu quero que você amanhã de manhã vá até um campo específico porque eu preciso que você conheça alguém. E aí ele vai morrendo de sono junto com o Charizard bem de manhãzinha e lá está a professora Luca. E ela fala, olhe bem ali debaixo daquela árvore. É um Pikachu. E ele fica meio que sem entender. E aí ele tipo... Por que você me trouxe pra ver um Pikachu? Eu não tenho interesse no Pikachu, professor. Eu vou deitar aqui. Não tenho nada pra saber sobre Pikachu. Na verdade, eu sei tudo sobre Pikachu. Movimentos, enfim. E aí ela diz pra ele ficar quieto e só observar. E o sol começa a nascer. Charizard começa a olhar e aí o Pikachu começa a usar um Volt Tackle em círculo, formando um grande... Bom, seria um redemoinho, um tornado? Bom... Ele começa a fazer um movimento de ciclo que faz com que ele levante voo com a pressão que ele vai gerando ali. E o Charizard fica impressionado, fazendo com que o Frid olhe para cima e veja aquele Pikachu lá nos ares. Pois é, e aí ele cai no chão e ele abana o rabo para que não sofra um impacto, de ter caído lá de cima, como se ele estivesse acabado de voar. E isso deixa o Frid impressionado, dizendo, bom, agora eu tô muito interessado no que eu estou vendo. E a cena, pessoal, é a coisa mais linda do mundo. Parece cena de filme. Foi muito, muito lindo esse momento que o Pikachu levanta voo. Assim, eu sou suspeito pra dizer, eu preciso conversar com vocês a respeito dessa cena depois, mas, ainda assim, é uma cena muito linda, muito incrível de se ver. Bom, e aí o Frid vai até o Pikachu, estende a mão pra ele, quer conhecer um pouquinho mais dele, apesar dele estar exausto. E aí o Pikachu acaba atacando o Frid, porque ele não conhece o Frid, então ele acha que o Frid pode ser uma pessoa, hostil. E aí o Frid acaba levando um impacto, cai no chão. A professora Luca vem correndo e o Frid acha que, ela tá vindo correndo por ele, pra ajudar ele, mas não, ela foi correndo atrás do Pikachu pra ver se ele estava ferido e acaba borrifando um pouquinho de poção, principalmente na cauda dele, E aí o Frid parece não desistir, ele quer conhecer mais sobre esse Pikachu, estudar esse Pikachu, por que ele consegue fazer isso. E aí ele sai correndo atrás do Pokémon, leva Barry pro Pokémon, inclusive ele percebe que o Pikachu exercita a própria cauda, como se estivesse fazendo uma espécie de flexão, é bem legal.
E, enfim, e aí o Pikachu acaba recebendo bem as berries, né? E o Fridge passa a ter um contato um pouco mais próximo deste Pokémon. Bom, e aí, um outro dia já a gente vê o Fridge novamente indo pro campo, cumprimentando o Pikachu, que parece ainda não gostar muito dele, né? Mas o Fridge tá louco pra continuar analisando, filmando, enfim, pesquisando sobre esse Pikachu. E o Pikachu ainda tem uma recepção um pouco, quanto assim, hostil com o Fridge. Então ele meio que dá uma cabeçada no Fridge, só que o Fridge devolve meio que a cabeçada assim, eles ficam competindo, o Pikachu acaba derrubando ele com o choque do trovão, e aí a professora Luca acaba ligando pro Fridge, né, perguntando um pouquinho mais sobre as pesquisas dele referente ao Pikachu, e aí o Pikachu até olha assim no celular, vê que é a professora, e enfim, em umas conversas que ele vai tendo com ela, ele acaba dizendo que o segredo desse Pokémon voar não é só o fato dele ser muito leve e a sua cauda, também está no Investida Trovão, porque ele cria uma força tão grande com o Investida Trovão e, em seguida, a cauda dele faz com que ele salte com tudo para cima e use a pressão que ele criou no Investida Trovão para continuar subindo e, né, voando, como ele acredita que está fazendo, porque aparentemente esse Pokémon gosta das alturas. E o Fridge confessa, estou muito interessado nesse Pokémon e o porquê que ele reage dessa forma. E aí a professora acaba ficando feliz, né? Porque ela deu uma motivação para o Fridge. E nesse momento a gente vê a Liko, ainda criancinha de tudo, perguntando para a mãe dela, né? Mãe, quem é esse cara que você está conversando? E aí ela diz, é um aluno com um futuro promissor. Né? Ele fica meio sem graça, depois acaba desligando, mas a gente tem esse take da Liko bem pequenininha. Foi bem legal. Bom, e aí o Fridge continua querendo entender qual que é a motivação do Pikachu querer voar, porque não é para batalhar com Pokémons lá em cima, não é para batalhar com Pokémons voadores, é uma coisa que ele faz todo dia de manhã, e mesmo levando o recuo do Volt Tackle, que acaba, né, danificando o corpo dele, ele faz isso todos os dias. Qual é a motivação desse Pokémon para isso? E ele sendo um professor, ele está muito interessado nisso em relação ao Pikachu. E aí, ele meio que tá exausto já. Tipo assim, é mais outro dia que ele tá com a câmera, tá amanhecendo e ele vê o sol nascendo, o Pikachu tá se preparando para levantar voo, mas ele diz, não é assim que eu vou entender os sentimentos desse Pokémon. Eu preciso ir até lá em cima, junto com ele, para entender o que ele sente. E aí ele acaba correndo junto com o Charizard e começa a levantar voo. E o Pikachu começa a usar o Volt Tackle para dar um impulso. Charizard lá em cima, mas o Pikachu acaba conseguindo ultrapassar a velocidade do Charizard para levantar o voo. É incrível. E novamente posso falar que cena incrível foi essa do Pikachu e do Charizard. E lá em cima o Fridge percebe a vista mais bela que ele poderia ter de um pôr do sol. E a partir dali ele começa a entender o Pikachu. Há muita coisa ainda para se ver, há um mundo inteiro pela frente. E isso enche o coração do Fridge de inspiração. E aí ele diz pro Pikachu lá de cima, você é incrível, né? E faz um joinha pra ele, o Pikachu responde com joinha, mas o Pikachu não está abanando, né? A cauda, ele percebe que vai cair, e aí o Fridge acaba salvando ele com o Charizard, mas nesse momento ele acaba falando, olha, que incrível, eu adorei ver você fazendo isso, e eu quero te convidar a continuar essa jornada junto comigo, se você permitir. E aí, o Fridge acaba concluindo a captura no Pikachu. E nisso, obviamente, ele diz que foi a partir dali que toda a jornada dele em relação aos Trovonautas começou. Primeiro, ele pediu, né, um favor para o Ludlow. Ele chamou o Ludlow de vovô. Então, a partir de agora, a gente já entende essa relação mais próxima do Fridge com o Ludlow e diz, preciso de um favor seu, preciso usar o seu barco. E aí a gente já pula provavelmente para Hoenn, parece muito Slateport, inclusive apareceu em Jornadas, é muito semelhante, e lá está a Oreo, e o Fridge está lá para pedir um favor para ela, né? Ele reconhece as habilidades dela e quer que ela transforme o barco do avô dele em um grande dirigível para que eles possam voar. E, bom, a Oreo fez.
E o Fried fica, assim, maravilhado com o que a Oreo foi capaz de fazer e dá o nome, né, do dirigível de Brave Asagi, que é o nome desse dirigível. E aí, a Oreo, né, estende a mão pra ele e fala, bom, agora eu quero meu pagamento. E o Fried, tipo, eu vou te pagar aos poucos. Aí ela diz, não, quer saber, eu vou com você. Até porque você vai precisar de alguém na manutenção desse dirigível e não teria outra pessoa a não ser eu. Até porque eu também estou entediada com o meu serviço aqui de mecânica. Então, ela acaba fazendo parte também ali dos trovonautas. E, consequentemente, ela acaba perguntando, e aí, você vai ser o capitão? E o Fried diz, eu não. É esse carinha aqui, o Pikachu. E então, é fechado ali, né, um selo entre Oreo, o Pikachu e o Fried, e a gente consegue ver eles já no dirigível, voando pelos ares do mundo Pokémon e, consequentemente, ele terminando de contar a história, que foi assim que tudo começou. E todos aplaudem e a Liko tá impressionada. E o Fried acaba falando, Liko, imagino que você está impressionada com a minha história. E ela fala, minha mãe foi sua professora. E aí ele fica super sem graça. E aí ele diz que sim, Liko, sua mãe foi minha professora e graças a ela eu conheci o Pikachu. Então eu sou muito grato a ela, ela é uma pessoa muito boa. E aí a Liko, do lado de fora, né, acaba encontrando com a Dot e o Roy. E ela acaba informando, inclusive, a Dot que o vídeo já está pronto. Mas a Liko diz que, bom, ela não pretende divulgar essa história no momento. E aí, a Liko acaba fazendo uma reflexão sobre essa confiança que o Pikachu e o Fried têm entre eles, essa amizade que cresceu entre eles. E o Roy também se vê animado nessa situação e diz que quer muito que ele e o Fuecoco tenham uma amizade tão forte como a do Fried e do Pikachu. E a Liko diz que, bom, pra ela agora faz total sentido tudo que está acontecendo com ela. Porque a mãe dela fez com que o Fried e o Pikachu se conhecessem. E, consequentemente, ela acabou conhecendo todos os outros Trovonautas e acabou fazendo amizade com a Dot e com o Roy. E ela parece estar muito feliz que todas essas conexões foram feitas. É como se uma peça de um quebra-cabeça tivesse finalmente sido encontrada e encaixada no momento ideal. E ela está feliz e diz que quando ela rever a mãe quer conversar muito sobre Sprigatito com ela, provavelmente por conta dessa união que as duas têm, né? Exatamente como o Fried e o Pikachu. E aí ela olha pra frente e vê um novo capítulo da história dela prestes a começar. Eles chegaram na região de Galar. E o episódio termina nessa chegada. Olha, preciso ser sincero com vocês. Um dos melhores episódios que eu já vi em Pokémon. E ele tem uma pegada com coisas do passado também. Porque ele replica uma mensagem. Mas é um episódio completamente novo. E isso é uma coisa que faz falta, por exemplo, fazia falta nas últimas sagas sobre o Ash. Talvez não em Alola, porque Alola a gente, apesar de não ter uma história no sentido de consistência acontecendo um episódio atrás do outro, ainda assim, em Alola a gente tinha um aspecto que eram muitos personagens. Então não era só a história do Ash, era a história do Kiawe, da Lily, do Gladion, enfim, por aí vai. E aqui também, Horizontes não é só história da Liko ou do Roy. É história do Fried, é história da Oreo, é história do Ludlow e por aí vai. Então, assim, são muitas histórias, são muitos personagens, o que faz com que você se apegue a todos eles. É uma história muito fechadinha e é um fim de ciclo para esse episódio, fechando, né, essa primeira etapa do anime Pokémon Horizontes. Um começo turbulento, como eu falei no Twitter, mas assim como o Pikachu salta para ver o nascer do sol, a mesma coisa a gente tem aqui. É uma visão muito bonita agora, né? A gente tem uma visão muito incrível de toda a estrutura por trás dos Trovonautas e a criação dos Trovonautas e tudo à sua volta. Faz tudo mais sentido, como fez para Liko, tudo se conecta. Então a gente se sente também um membro dos Trovonautas e a gente passa nesse episódio a se apegar demais com a história de todos, né? E, obviamente, querer conhecer mais sobre todos os outros. Um episódio muito importante e muito emocionante.
Esse episódio me lembra muito o episódio do Orville. Aquele episódio que eu, assim, eu adoro, encho a boca pra falar dele, que é daquele Pidgey que queria voar além do limite, né? Chegar até o espaço, e, enfim. E a mensagem é a mesma, o episódio é diferente, mas a mensagem é a mesma. Não desista dos seus sonhos, você não está fazendo aquilo pra provar nada pra ninguém. Você está fazendo isso para provar para si mesmo que você consegue. E é isso sobre esse episódio do Pikachu, né? É uma mensagem muito bonita que ela precisa ser passada de tempos em tempos. Não desista dos seus sonhos. Se esforce. E se você tem alguma coisa para provar para alguém, tem que ser para você mesmo. Então, é sensacional. Esse episódio, ele me toca muito. Ficou na minha cabeça o dia inteiro. E, sem dúvida, acho que vai acabar entrando no meu top 10 episódios favoritos de Pokémon. Porque é um episódio muito gostoso de ver. E, enfim, a dinâmica, a animação é fantástica. É tudo muito bem elaborado nesse episódio. Preciso falar também o timing. E como a direção conseguiu fazer certas coisas funcionarem para esse episódio. Primeiro porque hoje é aniversário da Ikui Otani, que é a voz original do Pikachu. E, saca só, que presentão, né? Não só isso, o Larry, eles vão até o ginásio do Larry, que é, na verdade, um restaurante, né? E nesse restaurante está o Larry ali sentado, como sempre. E lá tem a discussão do tipo, eu não sei mais se eu quero ficar preso dentro de um laboratório. E nisso, a gente tem o Larry ali fazendo essa contraparte, porque, pequeno spoiler, se você não jogou Scarlet Violet, Larry é um personagem completamente desanimado com seu trabalho. Ele faz porque ele tem que fazer. Ele é a réplica de muitos trabalhadores no planeta. Ele está exausto, ele nem está afim. Mas há pequenas coisas que trazem prazer pro Larry. Mas não teria momento mais ideal para encaixar essa conversa da Luca com o Frid. Então foi sensacional. A conversa da Luca com o Frid também foi muito inspiradora. O fato da Luca conseguir reconhecer no Frid que ela poderia encaixar ali o Pikachu e o Frid e esses dois mundos se chocarem com a determinação do Pikachu e como aquilo poderia florescer no Frid como professor, algo ainda maior, né? Então, isso foi muito, muito interessante. Não só isso, toda a criação dos Trovonautas, né? Toda a inspiração por trás foi fantástico também. Gostei muito deles terem usado o Volt Tackle. Eu não vou dizer pra vocês que eles tiraram o Volt Tackle do Pikachu do Ash pra poder trazer aqui algo melhor em relação à história pro Volt Tackle. Mas, uma coisa é fato. O Pikachu do Ash, quando você lembra de um movimento, não tem como. É o choque do trovão. Aqui, você vai lembrar do Capitão Pikachu com o seu investida trovão. Porque é o que impulsiona ele a voar. Então, acaba sendo um movimento assinatura da mesma forma que o choque do trovão é para o Pikachu do Ash. Eu achei uma jogada muito boa. É um timing, são timings muito interessantes, que parecem coincidência, mas eu acredito que a direção trabalhou muito bem nisso. Se já estava planejado antes da criação, de elaborarem esse anime, eu não sei, mas foi um timing muito preciso. Tudo é muito perfeitinho na criação dessa história e na exibição desse episódio, o que dá aquele calorzinho no coração. Coisas também que eu gostei nesse episódio, além... Vou falar de novo. Esse episódio, em quesito de animação, perfeito. Não dá pra exigir o tempo todo. Mas já não é a primeira vez em Horizonte, em 18 episódios, que temos animações elaboradas em relação à construção de algum personagem, à construção de alguma situação. Tá? Nem todos, mas quando é pego para ser feito, é feito com maestria, muito gostoso de acompanhar e de ver. Então, sensacional, só elogios aqui para dizer a respeito desse episódio. Que episódio fenomenal em relação à elaboração, né, e à construção de tudo isso. Agora, preciso ser muito justo aqui, né? É muito legal saber a origem dos personagens. É muito legal saber onde cada um vem. E
os feitos deles em relação à construção de cada coisa. No episódio Recapitulação, a gente já tinha ficado sabendo que a Oreo ajudou na construção do dirigível. Ela que fez o dirigível. Agora a gente tem isso numa proporção maior. A gente viu ela, de fato, construindo tudo e também o impulso que o Ludlow dava para o Frid na criação, né? De ele simplesmente fazer algo. Ele é jovem. Então, não só ele cedeu o barco, mas também o entusiasmo, né? E eu acho que é importante a gente reconhecer isso também nesse personagem e a importância que ele tem. Também preciso dizer, eu não sou casamenteiro, eu adoro romances, não é à toa que eu gosto de Ash Serena, Cuckoo e Burnett, enfim. Mas tem uma cena muito interessante aqui, que é quando a Luca fala do porquê que ela foi pra Paldea. Ela construiu uma família e, enfim, ela está vivendo esse momento dela em Paldea, mas ela tem em mente de voltar pra Canto. Só que é interessante porque o Frid, ele meio que tipo assim, nossa, eu não consigo imaginar. Provavelmente por conta do time deles, né? Tipo assim, já faz um tempo que eles não se viam e agora, na última vez que ele viu ela, acho que ela era só uma professora e agora ela é mãe. Só que eu acredito que ele faz também uma reflexão a ele mesmo. E essa amizade dele com a Oreo, posso falar? Olha, eu não sei, mas me parece que pode ter pano pra manga aí pro futuro em relação a esses dois. Me parecem... Eu vou falar, shippei, tá? Eu vejo isso. Eu consigo ver uma coisinha entre os dois. Há faíscas ali, né? De uma forma bem sutil. E aquela coisa, amizade, coisa de infância. Então, talvez foi nutrindo com o tempo. Quem sabe aí no futuro eles podem acabar tendo algum lance. Isso a gente não já tiveram, né? E a gente nem sabe, vai saber. Enfim, esse fenomenal. É incrível cada papel que eles colocaram para esse episódio. Eu gostei demais. O interesse da Liko e do Roy também foi muito importante para que esse episódio acontecesse, obviamente. E o Roy, ele pegou aquilo no episódio passado. Pikachu tem uma situação estranha com a cauda. Por quê? Né? E esse interesse surge e eles começam a querer lidar e entender melhor essa história. É uma história muito interessante e necessária para Horizontes. Ela iria acabar acontecendo em algum momento. E essa história me faz reconhecer que talvez eu estivesse subestimando Horizontes. Porque eu esperava talvez dessa história do Pikachu algo como... eles vão contar uma historinha de como eles se conheceram, provavelmente do porquê esse Pikachu ainda não evoluiu para um Raichu, até porque eu tô me baseando também nos merchandising, a gente já viu uma Pikachu fêmea, né? E eu pensei, bom, talvez venha aí uma réplica da história da Pedra do Trovão, isso ainda pode acontecer, mas eu me impressionei aqui. Do começo, meio e fim, foi um episódio muito interessante. Foi um episódio que ele pula a abertura, porque ele tinha coisas pra contar. Então a abertura se viu desnecessária pra esse episódio, pra que tivesse mais tempo pra contar a história. Ao mesmo tempo que eu acho que talvez isso defina o porquê talvez o Pikachu decidiu por não evoluir ou não teve nem interesse em entrar em contato com alguma Pedra do Trovão ou algo do gênero para evoluir. Por quê? Porque ele se tornaria mais pesado por se tornar um Raichu. Raichu é um pouco maior, costuma ser mais pesado. E por mais que ele tenha uma cauda maior, talvez ele não conseguiria fazer o que ele consegue fazer com o Investida Trovão. Então, consequentemente, ele não teria talvez todo o físico que ele lutou tanto para conseguir voar, porque ele também é muito leve, né? O que permite que ele consiga sair voando. Talvez essa já seja uma justificativa muito importante que a gente deva acabar se esbarrando no porquê o Pikachu não evoluiu, no caso o Pikachu do Frid. E, quem sabe, o Tera Type desse Pikachu acabe sendo voador ou ele acabe sendo presenteado com esse Tera Type, porque a gente acaba descobrindo, né, nos jogos, por exemplo, que o Tera é manipulável de acordo com os Tera Shards que você possui. Não sei se o anime vai explorar esse aspecto, mas que é manipulável é um fato.
E, quem sabe, a gente acaba encontrando o Pikachu Tera Voador muito em breve. Lembrando que os merchandisings já meio que revelaram isso, junto com o Tera Dark do Charizard e do Fridge, que inclusive se tornou popular também em todos os outros, as outras mídias Pokémon, o Charizard Tera Dark, que talvez eles queiram trabalhar alguma coisa relacionada a Charizard Tera Dark no futuro, mas no momento é bem provável que o Pikachu do Fridge tenha o Tera Voador. Bom, pra fechar, eu só tenho que citar esse final, essa chegada em Galar, né? É a conclusão, Paldea, Canto, na verdade, Canto, Paldea, pra ser mais justo, e a gente fecha esse momento aqui, vai pra Galar, uma nova fase deve começar aqui. Eu acredito que talvez a gente vai ficar fazendo uma coisa meio que assim, foi Canto, Paldea, talvez seja Galar, Paldea, depois a próxima região, Paldea, e por aí vai. Sabe? Acredito. A questão é que o Rayquaza é quem vai guiar eles, né? Para todas essas situações. Então, Galar vem aí inicialmente como uma grande bússola para eles continuarem seguindo esse Rayquaza e entender melhor tudo o que está acontecendo. Lembrando que já temos os episódios revelados, vocês podem conferir aqui no canal a sinopse de todos os episódios revelados até meados de setembro, tá? Mas é uma finalização muito interessante para essa primeira fase. Aqui, julgo, inclusive quero montar um vídeo a respeito disso, julgo que se você quer começar a assistir Horizontes, é agora. Para você pegar hypes, o feeling do negócio, é agora. Porque a gente tem, de fato, uma finalização de etapa com essa chegada em Galar. É visível. Não precisa nem dizer. É simplesmente o que é. É sensacional essa chegada aqui. E, bom, vamos ver no que a gente pode esperar para o futuro, mas estou entusiasmado com essa viagem. Aliás, não se choque com o pessoal tomando suco ali, a Oreo, que tá saindo dentro do Shuckle. Para quem não sabe, o Shuckle fermenta as berries, as frutas, e acaba gerando suco, que dizem que é muito bom. Então, e aí, tomaria esse suquinho? Acho que sim. Pikachu, muito importante pro Fridge, né? E o Fridge, muito importante para o Pikachu. Deu um sentido para a história de ambos e é interessante que agora a gente está acompanhando. Forte abraço. A gente se vê logo logo. Quero saber o que você mais gostou nesse episódio. Fui.